Alô, alô, escambanautas, eu sou o Wilson Júnior e hoje eu vim falar de polêmica. A Ariel é preta. Que choque, não? Mas antes, se você não for inscrito no canal, clique em se inscrever, clica no sininho para receber as notificações e vai nessezinho aqui, ó, que tem outros conteúdos. Eu tô sempre falando sobre filmes, séries e documentários e outras coisas, não necessariamente polêmicas. Hoje, polêmica. Eu nem sei muito bem por onde começar esse vídeo, mas eu queria só adereçar esse assunto porque eu acho que ele é muito pertinente e me dá uma deixa para de vez em quando fugir de ter que falar só de filmes e séries, e eu gosto de vez em quando dar minha opinião sobre as coisas. Essa aqui particularmente me diz respeito, por ter um contexto de negritude envolvido, mas o que acontece não sei se vocês viram a notícia, mas nem tá 100% confirmado, mas provavelmente a atriz que vai fazer a Ariel, né, a princesa, a pequena sereia, né, vai ser uma menina negra. E isso, obviamente, a internet explode, né? Meu Deus, a menina é ruiva. Como é que podem transformar ela em negra? O que está acontecendo no mundo? Racismo reverso? Ah, que choque, que medo. Pois é. E eu vou dar um pouco da minha opinião sobre isso aqui. Primeiro, vou entrar nesse mérito do racismo reverso e etc., do blackwashing, se é que isso é uma coisa que posso dizer. Mas, né, a Ariel, ela é uma sereia, né? Ela não é uma pessoa humana de uma determinada etnia. Tudo bem, ela, na animação, ela é branca, né? A metade humana dela, pelo menos, de cabelos ruivos. Mas ela é muito mais a coisa dos cabelos ruivos, que dá perfeitamente pra fazer a menina negra com cabelos ruivos, até porque é uma entidade sobrenatural. Mas eu acho que, assim, pensando que vão ser feitos live actions desses filmes de princesa, né? Desses filmes Disney, eu acho que talvez a Ariel seja a personagem mais fácil de você mudar a etnia dela, né, para uma outra etnia, né, para não ser branca, do que as outras princesas. Porque a maior parte desses filmes de princesa envolvem um contexto de Europa medieval. Como é a Europa medieval, os personagens são brancos, apesar de que, assim, até nesse contexto dá para você fazer uma coisa diferente, mas digo assim, teria que mexer muito mais na história para poder você colocar um personagem de etnia diferente num contexto de Europa medieval. Aqui não, aqui no caso é um contexto que tem elementos muito mais fantásticos, e a própria personagem, né, a própria protagonista, ela é um ser fantástico. Então, por isso eu acho que é mais fácil fazer essa transição para uma etnia negra. Vale entender que, assim, a maior parte de quando essas histórias foram feitas, ou quadrinhos, na realidade, se você pegar a história da humanidade do século... Especialmente, não vou pegar a história da humanidade, vamos pegar o século XX, né, que é talvez o contexto mais influente para o nosso momento atual. E o século XX, a gente vem de um contexto onde, especialmente nas Américas, né, mas também, obviamente, a Europa como parte disso, a gente viveu contexto, a gente veio países saindo de contextos de escravidão. Ou seja, no século XIX, o homem negro, o negro era escravo. E, obviamente, isso tem um impacto direto de como vai ser percebido o negro, não só o negro, mas outros grupos minoritários, né, asiáticos, minorias da América, uma infinidade de minorias, mas grupos minoritários étnicos, com especialmente os negros, essa percepção que vai ser construída no século XX. Então, o que a gente tem majoritariamente no século XX são homens brancos produzindo os materiais culturais, que sejam literatura, seja cinema, seja quadrinhos, e obviamente isso vai fazer com que os rostos, os personagens, as coisas que são criadas tenham a cara do homem branco, né? Até porque é muito comum para você se refletir naquilo que você cria, né? Naquilo que você produz. E, obviamente, não existia um pensamento sobre isso e como isso impacta a sociedade e como a sociedade se percebe. Hoje em dia, a gente tem clara dimensão de como a produção de cultura pop e de cultura como um todo tem um impacto direto na formação dos sujeitos. E isso, obviamente, é traduzido como representatividade, ou seja, você se vê em filmes e séries e quadrinhos, em tudo, né, que é produzido e naquilo que você consome como público, tem um impacto real na sua formação, num caráter de confiança, de você se enxergar bonito. A gente tem estudos muito, muito importantes que mostram isso, né? Você tem, por exemplo, ensaios feitos com crianças, criança pedindo para a criança identificar quem era a boneca bonita e quem era a boneca feia. Crianças negras, né? E a boneca negra era enxergada pela criança negra como feia. Então, existe toda essa importância em relação à representatividade. A questão aqui é assim, manter a Ariel como branca não impacta ninguém. Mas você transformar a etnia de uma das princesas Disney para negra tem um impacto no que diz respeito à representatividade muito grande, né? Muito forte. Então, é uma mudança que deixar branca não faz tanta diferença assim, mas torná-la negra tem um impacto social
político muito grande. E eu enxergo, pelo menos, a produção artística como algo que é diretamente político, né? O fazer arte é um fazer do homem, o homem é um ser político, não tem como desassociar essas coisas. Então, assim, desculpa, se você realmente ficou muito irritado e chateado com isso, você é racista. Né? E eu vou dizer isso diretamente. Eu não estou dizendo que você é um nazista que mata judeus, eu não estou dizendo que você vai na rua e taca pedra em pessoas negras, mas em algum nível você é racista ainda e a presença negra de alguma forma lhe incomoda. Né? Ou talvez você devesse acompanhar os debates e as discussões que têm acontecido na sociedade moderna, no tempo que você vive em relação a representatividade étnica, em questão de mudança de postura das empresas, né, desse ganho de espaço e no impacto social que tem nas pessoas dessas minorias, ver uma figura como essa ter a etnia dela transformada. Então, talvez seja uma oportunidade de você rever alguns conceitos, engajar nos debates, ver a percepção e os estudos, né, porque não é só uma questão de opinião, existem pesquisas que já estão saindo ligadas a essa temática, né, que são no campo da antropologia, da sociologia, da psicologia, que mostram a importância desse tipo de símbolo, desse tipo de coisa. A gente viu, por exemplo, recentemente com um personagem como Pantera Negra, né, e na realidade como, por exemplo, a Capitã Marvel também, né, e a Mulher Maravilha nos cinemas, como as meninas ficaram, tipo, maravilhadas e felizes. Então, eu acho que é um acerto maravilhoso, sabe? Tem que ser feito não só com isso, né? Eu quero ver Batman preto, eu quero ver Superman preto, e vocês podem ficar com raiva e podem protestar, mas a realidade é que, assim, esses personagens, essas figuras foram construídas num mundo racista, num mundo que não enxergava nada além do homem branco. Então, se a gente está pensando num mundo mais moderno, num mundo diferente, num mundo onde a gente está tentando de fato diminuir essas diferenças e combater esse tipo de coisa, a gente precisa sim pegar essas minorias, pegar esses personagens e subvertê-los e mudá-los e transformá-los para uma outra ótica, né? Eu falei aqui negro, mas porque me concerne, mas para outras coisas, como por exemplo, você ter esses personagens em contextos LGBT, e tem que ser eles mesmos, porque eles são reinventados, se você pensar, por exemplo, em termos de quadrinho, de infinitas vezes. Então, a reinvenção desses personagens é a característica central deles, eles serem diferentes, se transformarem e mudar a história, até porque é necessário, porque senão todo mundo já estaria de saco cheio de um personagem que é refeito 60 anos, 70 anos. Então, essa renovação é necessária, é importante. Talvez a única coisa que as pessoas que estão muito incomodadas com isso tenham que rever é os conceitos delas. Então, essa é a minha opinião. Mas eu queria saber a opinião de vocês também, né? É um debate super válido, super atual, e deixem aqui nos comentários o que é que vocês pensam disso. A gente se vê na próxima e tchau!